de novo e vamos agora gravar. Então até aqui tudo bem, né, pessoal? Continuar aqui a nossa apresentação. Deixa eu ver para onde, onde eu vou. Agora eu vou para o AVA. Sai do plano de curso. Tem que ir para o AVA. Vou achar onde é que ele está. Cisma. Tinha fechado. Aqui é o AVA, vocês têm acesso, não é calor, mas todo mundo já sabe, né? O funcionamento. A gente tem aqui nosso curso de linguagem formais de novo, certo? Eu fiz a apresentação, plano de disciplina foi isso que eu abri, eu vou atualizar que tem 2 erros de português ali, tá? O livro do Paulo Blá, pode clicar aqui e baixar, certo? E é bom já, aí eu sugiro para vocês hoje, pessoal, já começa a dar lida ali no primeiro capítulo do livro, tá? Isso é importante. Para que a gente possa chegar mais alinhado. Como eu falo, eu prefiro o livro sucinto por causa disso. Você lê o fundamental e depois eu entro para poder dar o suporte necessário para aprofundar. Está colocado ali. A gente tem aqui também as 3 primeiras partes aqui de slide, tá? Apresentação do formalismo de linguagens, definição dos elementos básicos, símbolos, palavras e alfabetos, e linguagens regulares e autômatos, certo? Tem uma outra parte que é a introdução, que eu vou trabalhar aqui com vocês hoje, que precede, certo? Acho que não tem mais nada preliminarmente. Então vamos lá. Está aqui ainda atrasado aqui, né? Do semestre anterior. De 2022. E vamos dar início então. Bom, então o que consiste? Linguagens formais autônomas. Como a gente coloca, as linguagens elas foram iniciadas não necessariamente na computação, apesar de que da década de 30 ali, né, em diante, começou-se a desenvolver a partir das primeiras ideias de máquinas, né, que poderiam ser automatizadas, e aí vem o conceito de autômato, começou-se a buscar o desenvolvimento de uma teoria, de um formalismo que pudesse trabalhar para a gente, pelo menos, ter, vamos dizer assim, uma teoria que pudesse dizer como essas máquinas funcionariam, se comportariam suas propriedades. Se a gente conseguisse construir esse modelo teórico, talvez a gente conseguisse fazer essas máquinas na realidade. Todas as calculadoras anteriores, e elas remontam a muito tempo, desde a Babilônia Antiga, elas se baseavam em analógico, né? Procedimentos analógicos. Então, o Abaco é uma forma de calculadora, de cálculo, né? Uma régua de cálculo para logaritmo, ela é analógica, mas fornece os resultados. E por aí vai. Mas com o avanço da matemática e o desenvolvimento tecnológico, principalmente após o desenvolvimento do eletromagnetismo, né, durante o século XVIII, começou-se a ter essa necessidade e a potencialidade de que nós poderíamos construir máquinas, né? Não somente máquinas simples, como as que a gente já tinha, por exemplo, máquinas elétricas, como motores elétricos, né, que a gente usava para ventiladores, moinhos, carro elétrico foi um dos primeiros veículos, na verdade, vamos dizer assim, advindos aí com a Ford mesmo, tinha carros elétricos, e não é hoje só a Tesla e outras que vieram nessa linha. Mas era uma alternativa. Mas começaram com o desenvolvimento dessas máquinas elétricas a desenvolver outros elementos, como os relés. E o relé ele é um seletor. E seletores são interessantes porque quando a gente vai tomar uma decisão, basicamente a gente faz uma seleção binária entre sim ou não, ou para cá ou para lá. Então é natural que começaram a se pensar essas possibilidades de usar elementos eletromagnéticos para construir máquinas. Mas como que eu vou construir máquinas se não tem uma formalização
de uma linguagem que essa máquina vai processar. Né? O que ela vai fazer, como ela vai fazer, como eu vou me comunicar com ela para entender as entradas que eu preciso dar para ela processar e as saídas que ela vai fornecer. Então daí surgiu a necessidade e isso ligou os estudos dos linguistas que existiam na filosofia, parte da filosofia se ocupa da linguagem, sempre se ocupou da linguagem, os matemáticos e finalmente deram início basicamente ao que a gente chama hoje de teoria da computação. Então, o que é um computador, pessoal? Alguém aí da sala. Temos aqui 26 pessoas. Mas uma sou eu e duas sou eu. Três sou eu. É minha apresentação, o computador e o... Então, temos 23 aqui. Alguém se habilita a falar o que é um computador? Pode manifestar, pessoal. A aula é de interação mesmo. Uma calculadora avançada. Então, basicamente o que ele faz? O próprio nome diz. É algo que computa. Computar é o quê? Fazer uma computação. Realizar um cálculo, um processamento, um procedimento. E basicamente é isso um computador. Certo? Para chegar lá, não foi tão fácil para chegar nessa calculadora avançada, como foi colocado aqui, não foi tão simples. Certo? Tudo começou. Claro que começou há muito tempo. Como eu falei, na Babilônia Antiga, na China, várias tentativas de ter máquinas que realizassem procedimentos e cálculos. Mas um computador no sentido de hoje, que é uma calculadora que você pede para ela calcular, você programa ela, o que você quer que ela calcule, foi muito mais complexo. A gente tinha calculadoras para funções específicas. Então começou tudo com Hilbert, um grande matemático, certo? Viveu entre 1862 e 1943. E ele nasceu na Prússia Oriental, em Königsberg. Quem estava lá na aula de matemática discreta semestre passado vai lembrar que a gente tem um dos problemas que trata justamente das pontes de Königsberg, que foi tratado por Euler. E o Hilbert, assim como Euler, tinha esse problema das pontes de Königsberg, ele também tinha seus próprios problemas. Certo? Todos nós temos nossos problemas. Os matemáticos costumam ter os problemas que a gente tem, mas eles também têm outros problemas, que são problemas matemáticos, são muito interessantes. O Hilbert tinha um vasto conhecimento da matemática, do estado atual da matemática na década de, entre o século XVIII e XIX, certo? Por ter esse conhecimento, essa abrangência, ele elencou um conjunto de 23 problemas em aberto na matemática que eram problemas considerados os mais desafiadores para que a matemática pudesse avançar. Então, a preocupação do Hilbert era isso. A matemática não pode parar, nós temos que focar em áreas que vão ser fundamentais, não só para o desenvolvimento da matemática, mas para a matemática ter utilidade para a sociedade, que a gente chama de matemática aplicada. Então, vários desses problemas foram selecionados em diversas áreas. Eram 23 inicialmente, e numa conferência de Paris, a comunidade acabou colocando 10 mais desafiadores, que a gente chama dos 10 problemas de Hilbert. Os problemas são de Hilbert, mas cabe a todos nós tentar resolvê-los. Então, quais são esses dentro desses problemas? Alguns a gente vai abordar aqui. Não precisa se preocupar em compreender, mas quem for curioso, essa apresentação vai estar aqui disponível. E eu vou linkar alguns vídeos do YouTube a título de divulgação científica para que vocês possam assistir, tá? Para quem gostar um pouquinho mais de matemática. O primeiro problema de Hilbert consistia em provar a hipótese do contínuo, ou hipótese de Cantor, certo? A hipótese do contínuo de Cantor. Esta questão ela consiste de duas partes. A primeira é questionamento. Se existe um número transfinito entre o de um conjunto enumerável e o de um conjunto contínuo. Certo? Então, o que é um número transfinito? Um número que está além, que vai além. Quando você tem um conjunto enumerável e o número do contínuo. O contínuo a gente sabe, números reais, por exemplo, ele é contínuo. E o contínuo é infinito. Toda vez que você pega dois números na reta real, no meio a gente sempre acha outro. Que é a soma dos dois dividido por 2. Você pode fazer isso infinitamente. Então, é contínuo. Certo?
E o que é o conjunto enumerável? O que é o conjunto enumerável? É o conjunto dos reais. Dos inteiros. Ele é infinito, mas ele é enumerável. Eu consigo contar. Certo? Que entre o intervalo, quantos números tem? Entre 0 e 10. Tem quantos números? Eu sei. Já na reta real, não. Entre 0 e 10 tem infinito. Então, essa pergunta inicial dele é se tem alguma forma de relacionar, né, o conjunto enumerável mapeando com o número contínuo, conjunto contínuo. E a segunda parte, o conjunto numérico pode ser considerado um conjunto bem ordenado? A pergunta, né? Eu posso considerar um conjunto bem ordenado? Isso a gente vai voltar na revisão de relações e vai tentar entender o que é isso. Porque o conjunto bem ordenado seria um conjunto que eu consigo ter uma hierarquia bem definida dentro dele, certo? Então essa segunda parte vai desdobrar em um outro elemento, que a gente chama de axioma da escolha, que é o escolha. Que leva o nome de Ernst Zermelo, certo? E esse axioma da escolha, o que é um axioma, pessoal? Um axioma é algo que você está colocando numa teoria como fundamento. Eu não provo um axioma. Um axioma é uma crença. É um dado inicial. Considerando isso, eu posso provar isso e isso. Certo? É um axioma como os axiomas de Euclides. Duas retas paralelas nunca se cruzam, né? Toda reta é constituída de infinitos pontos, e por aí vai. Né? Duas retas concorrentes se cruzam uma única vez num ponto, né? Esses são os axiomas. A partir disso, a gente constrói a geometria euclidiana. Então, o axioma da escolha de Zermelo, ele coloca o quê? Para qualquer conjunto de conjuntos de juntos não vazios, existe pelo menos um conjunto que contém um elemento em comum com cada um dos conjuntos não vazios. Eita, começou a complicar, né? Vamos lá. Para qualquer conjunto de conjuntos de juntos não vazios, não precisa entender o significado todo, mas vamos colocar alguns aspectos que a gente vai trabalhar na revisão aqui ainda. Certo? O que ele está escrevendo ali? Um conjunto, em geral, a gente pode representar por um círculo. Quando a gente vai trabalhar o diagrama de Venn, tudo que está aqui dentro pertence ao conjunto A. Tudo bem? Então conjuntos podem ser disjuntos quando eles não têm nenhum elemento em comum. Quem está aqui dentro não pode estar aqui dentro. Certo? Ou ele pode ser então, que é disjunto, ou eles podem ser não disjuntos, tem interseção. Certo? Você está falando basicamente que se a gente tem se a gente tem qualquer conjunto de conjuntos, então os elementos do conjunto são conjuntos de juntos não vazios, ou seja, são conjuntos que não têm elementos comuns, mas eles têm elementos dentro deles. Vai ter pelo menos um conjunto que contém somente um elemento com cada um dos conjuntos não vazios. Então ele está colocando o seguinte, que se eu consigo mostrar isso, basicamente eu consigo trabalhar um ordenamento. Por quê? Se eu tenho isso aqui, ó, ABC, A só tem um elemento em comum com B só tem um elemento em comum com C, eu consigo gerar uma ordem. Por quê? A só se relaciona com B, A se relaciona com B e não se relaciona com mais ninguém. Não relaciona com o outro. B se relaciona com C e não se relaciona com o outro. Por aí vai. Certo? E assim eu vou construindo uma hierarquia. A hierarquia vai ser importante no próximo passo aqui dos problemas de Hilbert. A gente fica meio assim, né? Como assim? Mas é uma explanação só para vocês compreenderem de onde veio, né? Toda a construção das linguagens formais. Ele começou a partir do problema de Hilbert, começou a partir desses questionamentos da hipótese de Cantor, e depois o desdobramento com o axioma de Zermelo, certo? Bom, voltando, teve mais duas pessoas que foram importantes. Uma é Kurt Gödel, e aí Gödel, se vocês procurarem na internet, eu vou colocar os links também, certo? Ele era um filósofo, matemático, né? Que trabalhou
muito preocupado com linguagens, e especificamente com a linguagem que é a matemática. A matemática é uma linguagem, para quem não sabe, tá? É uma teoria, mas é considerada na filosofia uma linguagem. Então ele demonstrou em 1940, no início da Segunda Guerra Mundial, que o Axioma, para quem viu, depois eu vou colocar o link do filme do Turing também, né? Que também é muito interessante, trata um pouco dessa história, certo? Que é a história dele trabalhando para poder decifrar, o código e o funcionamento da máquina Enigma, que era a máquina de codificação usada. O jogo da imitação. Jogo da imitação, obrigado. Deixa eu ver aqui quem falou. Tá cobrindo aqui o nome. Lopes? Carlos, obrigado. Depois eu vou colocar lá o link de novo. A gente pode até pegar um pedacinho de uma aula, tentar falar alguma coisinha lá, vai ser interessante, tá? Então, ele em 1940 trabalhou o axioma da escolha. Ele demonstrou que o axioma da escolha é consistente com outros axiomas da teoria dos conjuntos. Certo? Então, a matemática funciona muito assim. A gente avança um pouquinho, quando a gente avança, a gente interconecta vários pontos delas e isso vai levando à construção de formalismos mais poderosos. Certo? E na sequência, então, o axioma da escolha eu falei para vocês que ele é importante. Por quê? Porque ele está dentro do contexto de que a gente chama de ordenamento. E o ordenamento é fundamental. Imagina você quer trabalhar com uma máquina que processa coisas. As coisas que você vai processar, é interessante que elas tenham ordenamento. Quando eu defino ordenamento, eu consigo definir hierarquia, classes, etc. Tudo que vocês vão ver no desenvolvimento, quando vocês vão trabalhar linguagem de programação, compiladores, linguagem voltada a objetos, como você já, orientados a objetos, a gente trabalha dessa forma. Juntamente o Pocoin também viveu um pouquinho mais até 2007, demonstrou que o axioma da escolha ele é independente dos outros axiomas em um certo sistema de teoria de conjuntos. Certo? Então ele é consistente, mas é independente. Ele coaduna, mas ele complementa, então. Certo? Ele não é equivalente. Ele é consistente e independente. Assim ele não pode ser demonstrado dentro desse sistema. Então veja só o que isso vai levar. Vai levar a algo que vai provar para a gente um conceito muito importante. Que existe uma limitação em todas as linguagens. Certo? E reconhecer essas limitações é importante, não só para a computação, mas também para a própria matemática. Então esse era o primeiro problema de Hilbert, que culminou ali no axioma da escolha em relação com outros teoremas ali da teoria de conjuntos. O segundo problema de Hilbert consiste em demonstrar a consistência dos axiomas da aritmética. Certo? Então tem vários axiomas na aritmética. Dentro desses axiomas, existe dificuldade de demonstrar a sua consistência. Se você tem dúvidas sobre o axioma, você pode duvidar de resultados da teoria. Certo? Então, a prova de Cohen parece excluir uma solução definida para o primeiro problema de Hilbert, mas levanta questões sobre o segundo problema. Ou seja, ele consiste na possibilidade de demonstrar que os axiomas da aritmética são consistentes. Como que ele faz isso? Se ele mapear os axiomas da aritmética na teoria de conjuntos, onde já foi provado que o axioma da escolha é consistente e independente dos outros axiomas, esse mapeamento faz a solução do segundo problema de Hilbert. Então, em uma linguagem popular, o que ele está colocando? Um número finito de passos lógicos baseados neles nunca pode levar a resultados contraditórios. Ele provou que a aritmética é consistente. Então a gente pode confiar cegamente na aritmética. Eu posso fazer qualquer passo previsto na aritmética, eu sei o que sai no final, se eu usei os passos válidos, as regras válidas, vai ser algo consistente. Isso é fundamental, porque a gente precisa ter esse desenvolvimento para poder avançar na própria matemática, na própria teoria matemática. Então, o que era a preocupação de Hilbert, no final das contas, com esses dois problemas? Quando eu faço um cálculo matemático para obter um teorema, será que aquele teorema é válido? Ele desconfiou. Ele falou, peraí, mas ninguém demonstrou que a aritmética é consistente. Como é que eu posso confiar num teorema muito complexo que às vezes eu nem consigo compreender se eu não sei se o que eu estou usando é consistente?
Então essa preocupação dele foi fundamental, efetivamente, para que a gente pudesse avançar na matemática ainda assim confiando nela. Então lembra das brincadeirinhas de web que a gente recebe aí no WhatsApp, né? Que levam para um resultado tipo 1 igual a 2. Tem algum passo lógico ali que você usou, aritmético que não é válido. Tá? Por isso leva um resultado inválido. Porque a aritmética é consistente. E esses grandes aí matemáticos e filósofos conseguiram demonstrar isso. Depois veio um filósofo, dois, e lançaram aí também uma obra que é a base da lógica matemática, certo? Como a gente entende hoje, que é o Russell e o Whitehead. Eles lançaram a matemática na tentativa de desenvolver noções fundamentais da aritmética a partir de um conjunto preciso de axiomas. Nessa obra, eles tentam fazer todos os detalhes para provar que a matemática inteira ela pode ser obtida a partir de um pequeno conjunto de princípios lógicos fundamentais. Certo? Então, uma construção, o que eles verificaram? É possível simplificar a base da matemática? Se ela é mais simples, eu consigo verificar essa base e saber que ela é confiável. Sendo confiável, eu consigo confiar em tudo que foi desenvolvido a partir dela. Então, a preocupação deles era basicamente essa. Imagina a gente trabalhar décadas num desenvolvimento e depois alguém fala, peraí, mas você não viu que aquilo ali atrás estava errado? Invalidar tudo que a gente fez. Então ainda bem, né? Glória a Deus aí que eles se preocuparam em fazer isso. A gente sabe hoje que a matemática é uma linguagem consistente, porém tem algumas limitações, certo? Então o sistema de Russell ele não era inteiramente formal. Ele deixa sem resposta a segunda pergunta de Hilbert, certo? Em 1931, Gödel, ao tentar resolver essa questão que a gente falou lá atrás, ele foi levado a uma conclusão surpreendente. Ele concluiu, demonstrou que para um sistema lógico, como apresentado por Russell, a gente pode formular proposições que são indecidíveis ou indemonstráveis a partir dos axiomas do sistema. O que significa isso? Significa que eu consigo formular um problema dentro do meu sistema lógico, ou seja, ele é consistente. Mas eu não consigo achar a solução dele usando o próprio sistema lógico no qual ele foi formulado. Então, assim, colocando uma situação mais do dia a dia, né? É como se eu tenho equações, eu consigo provar que ela tem solução na matemática, mas eu não consigo escrever a solução. Obter a solução dessa equação. Certo? Isso significa que a linguagem matemática ela é limitada, tá? Na representação. Ela não é limitada no que eu posso abordar com ela, no que eu posso descrever. Mas ela tem uma limitação na sua representação. Eu consigo propor problemas que eu não consigo achar. Eu consigo propor problemas que eu uso a linguagem para mostrar que tem soluções, mas eu não consigo escrever a solução. Usando esse mesmo sistema lógico. Essa limitação ela consiste em afirmar que podemos enunciar equações, como eu falei aqui, problemas para os quais a gente demonstra que tem solução. Porém, essa solução não pode ser expressa na linguagem matemática. Certo? Então, basicamente aqui eu posso colocar isso numa piada aqui, né? Entre três áreas do conhecimento. A gente tinha ali um cientista, né? Um fazendeiro. O fazendeiro tinha um problema na fazenda, por quê? A água que ele tinha ficava lá em cima de um morro. E as vacas ficavam lá embaixo. E as vacas, para subir, a carne endurecia. Elas esforçavam demais e a carne ficando mais firme e perdia valor na carne, né? Enfim. E aí ele chamou lá, três colegas dele, da época de faculdade lá. Um era físico, o outro era engenheiro e o outro era matemático. Né? Aí o físico rapidamente falou, não, tá aqui a solução, é muito simples. Aí qual é a solução? Ele falou, olha, supondo que a vaca é uma vaca ideal, uma vaca esférica, sem massa. Aí foi pro problema, ele falou, não, desconsiderando o atrito, que não é importante, não existe negócio de atrito. Ignorando o atrito e todas as forças dissipativas, né? Por isso que físico não briga, não tem atrito, né? Não tem como brigar. A gente vive em paz.
Então não resolveu, né? Aí veio o engenheiro, ele falou, não, muito fácil aqui, ó, a gente pegou vaca, tal, não sei o quê, eu vou construir uma esteira rolante, essa esteira rolante com o peso da vaca, e a inclinação, a gravidade local, eu já calculo que ela vai ter que ter uma potência de tal, não sei o quê, aí a gente vai ter que fazer uma usina eólica aqui, né, para gerar energia para poder movimentar a esteira. Ele falou, não, isso vai ser muito oneroso. Não tem como. Vamos ver se o matemático tem outra solução, né? Aí o matemático ficou quase acabando, né? Acabou e falou, olha, não tem a solução, mas o problema é que ele existe. E tá dentro do conjunto dos reais. Então, basicamente isso que foi todo esse trabalho aí que os matemáticos fizeram, né? Que é muito importante. Para a gente poder avançar agora nessa questão das linguagens, certo? Então, quem colocou que tem problemas que a gente demonstra que tem solução, mas a gente não pode expressar, é pior do que esse caso que eu falei na piada. Elas não podem ser expressas na linguagem matemática. Elas não são acessíveis, certo? Isso não é só para matemática, é para todas as linguagens. Então isso é chamado de Teorema da Incompletude de Gödel. Tem até um livro chamado Gödel, Escher e Barr, que dá as contribuições do Gödel para a linguagem, do Escher para a arte, né? E do Barr para a música, não deixa de ser um tipo de arte. E o que ele faz? Ele demonstra a limitação das linguagens para descrever o que elas mesmas apresentam. Depois, um austríaco chamado Wittgenstein, ele aborda a capacidade de representação das linguagens perante a realidade, com um passo além. Quem fez isso comigo, ou quando a gente fala de matemática discreta, lá no começo a gente fala de representação, né? Modelo teórico é modelo teórico, mas o que ele tem a ver com a realidade? Porque a gente quer representar a realidade através de um modelo teórico, né? Certo? Eu faço um cálculo de um carro porque eu quero saber se eu posso atravessar a rua. Eu faço um cálculo de uma espaçonave porque eu quero saber se ela vai chegar na Lua. Então não adianta eu fazer um cálculo e na hora de aplicar na prática não corresponder à realidade. A preocupação de Wittgenstein é essa, né? E a partir da análise que ele fez, continuando o trabalho de Russell, a partir do que Gödel também colocou, e o Whitehead, ele desenvolveu uma extensão do trabalho deles, que é chamado Tratados Lógico-Filosóficos, e aí ele coloca explicitamente com a conclusão da limitação da representação das linguagens. E é espetacular, porque esse livro não é um livro, como a gente está acostumado, de filosofia, e como a gente fala, lógica matemática, cheio de chapéu, tio, barrinha, P, Q, bem com Q, implica. Ele é um livro que começa... Depois eu mostro lá, tiro um print e mando para vocês. Ele começa definindo o que é uma coisa. E aí ele vai definindo objetos, classes, hierarquias, né? E vai chegar na conclusão, na representação que ele coloca, na seguinte conclusão. Daquilo que não podemos falar, devemos falar. O que ele está querendo dizer, né? Tipo aquele que a gente usa, né? Cala a boca, você não sabe o que você está falando. Ele está falando que tem coisas que a nossa linguagem não permite expressar. E não adianta ficar nessa busca louca, porque é simplesmente a limitação da linguagem. Certo? Então vou fazer aqui um paralelo, por exemplo, com um poema. Quando alguém fala, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, né? Por exemplo, a gente tenta se transportar para um momento que o poeta tentou representar. Então isso é a representação da realidade. Só que essa representação da realidade ela está limitada também à própria linguagem usada para representar. Né? Então a gente não vai conseguir captar exatamente o que ele está colocando. Né? Então, assim, é uma metáfora para mostrar isso. E não adianta a gente querer, por mais que a gente queira, a gente não vai acessar. Certo? Porque ele fez uso de uma linguagem para representar a realidade. A linguagem por si já é limitada e ela possui também limitações na representação da realidade. Bom, tudo isso para quê? Porque se a gente vai fazer um modelo de linguagens, a gente tem que saber que ele tem seus limites. Né? E a partir disso, então, a gente vai construir uma teoria da maneira mais fácil e que comprovadamente é aquela forma que leva ao sucesso. De um modelo teórico. É começar da forma mais simples, os casos mais simples, e tornando ela cada vez um pouquinho mais robusta e mais complexa. Certo? É assim que a gente vai
trabalhar. Para isso, a gente vai visitar novamente nossa lógica formal, proposicional, predicado, lógica matemática, método de demonstração, e aqui dentro vai ter um pouquinho de teoria de conjuntos, vou colocar uma pitada de funções e de relações, certo? Isso a gente vai fazer um pouco na aula de hoje, mas eu quero disponibilizar o material e que na próxima semana a gente finaliza. Tudo bem até aqui, pessoal? Essa é a história que levou a onde começa efetivamente o desenvolvimento das linguagens formais. Bom, então quem fez matemática discreta comigo é a mesma coisa, lógica é lógica é lógica desde a lógica matemática no primeiro período, da matemática que é discreta também quando a gente aborda a lógica, e aqui vai ser equivalente. Então a gente precisa desenvolver notação, tá? Eu vou passar mais rapidamente, porque todo mundo já fez lógica matemática. Então a gente precisa ter uma notação adequada para trabalhar. A gente sabe a importância da notação, porque falar simplesmente, né, em linguagem português não dá tantos insights dos objetos que a gente tem interesse. E aqui é o exemplo, se eu falar segundo derivado da posição de objeto em relação ao tempo, multiplicar pela inércia do objeto é igual, você não entende. Mas na representação de massa, de posição, de derivado, que é a variação, e a derivada da variação da taxa de variação, e da soma de forças, a gente consegue ter um entendimento melhor. Conectivos e proposições, a gente vai tratar de linguagens. A gente vai começar trabalhando linguagens não da forma como a gente trabalhou em lógica, que a gente queria expressões, e essas expressões nós queríamos transformá-las em expressões que não têm sentido, né? Ou seja, não tratar a semântica, tratar somente a sintaxe, né? Para derivar, obter outras expressões válidas, né? Isso tudo a gente já venceu, já fez lá em matemática e em lógica, no primeiro período e no terceiro, né? Então a gente só vai rapidamente, porque a gente vai pescar elas para provar algumas coisas que a gente vai precisar, certo? Aqui a nossa linguagem vai ser diferente, eu vou querer linguagem qualquer, certo? E as linguagens vão ser muito mais colocadas em termos das suas propriedades e dos seus alfabetos, ok? Então, quando eu tenho uma palavra, quando eu tenho uma frase, a gente sabe que dá para escrever essa frase sem olhar para a representação, para o significado dela. A gente identifica conectivos e proposições. Quais são os conectivos que a gente desenvolveu lá atrás? Ou negação, se, então, né? E se somente se. 5. Com esses 5 a gente constrói basicamente tudo que a gente precisa, certo? A gente define sentença. Uma sentença é uma proposição sempre afirmativa, declarativa, não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo, mas é ou falso ou verdadeiro. É óbvio que isso vai ser importante quando a gente vai migrar para uma teoria da computação. Que a gente vai querer falar de decisões. 1 ou 0. Tem tensão, não tem tensão, a tensão está até 2,7 ou acima de 2,7, né? Corrente, até tanto, ou corrente abaixo de tanto. São as formas como as máquinas elas conseguem entender o que a gente quer dizer como falso ou verdadeiro, ou como, para a gente poder usar os modelos teóricos da lógica matemática e da linguagem formais para que elas processem o que a gente está passando para elas, certo? Aí é tudo que a gente já viu, são os detalhes que o Corinthians é o melhor time do mundo, nunca vou ficar discutindo isso com vocês, porque é mesmo. E aí os limites, né? A gente não consegue trabalhar equações. Oi? Não é não? Verdade. Aí, Gabriel já deu um ponto. Já está na próxima fase. Bom, em suma, o que a gente quer hoje aqui? Relembrar que a gente tem 5 conectivos e ou não implica se, então, e se somente se, eles são representados, né? Por chapéu contrário. Vocês têm que lembrar que essa representação de chapéu, lá na matemática, eu mostrei para vocês que tem uma dualidade com teoria de conjuntos.
Então você vê lá, quando a gente falou que o Hilbert e que o Gödel eles trabalharam e o Zermelo eles trabalharam nessa interlocução entre áreas que pareciam distintas da matemática na época, muito básicas, como aritmética e teoria dos conjuntos, na verdade, e lógica matemática, na verdade, isso aí é meio que a representação de uma coisa só. São formas diferentes de ver as mesmas coisas. Quando a gente tem a lógica matemática, que a gente tem proposições e a gente conecta essas proposições através de conectivos. Esses conectivos, quando eu conecto duas proposições com conectivo, isso tem um resultado. É uma operação de conectivos. Quando eu tenho dois conjuntos e conecto dois conjuntos através de uma operação de união, de interseção, de complemento, né? Etc., eu tenho um outro conjunto. Eu tenho um resultado dessa operação. Quando eu pego dois números na aritmética e faço uma soma, uma multiplicação, né? Eu tenho um resultado também. Então, a soma e a multiplicação, a união e interseção e o EO tem uma relação muito próxima. E vocês vão percebendo isso à medida que vocês vão revendo, né, ao longo das disciplinas. Então, o E ele tem, como o próprio nome diz, um Q de mais, soma, ou tem um Q de multiplicação. E quando a gente trabalha na lógica binária, que vocês vão ver lá em sistemas digitais do professor Thiago, não sei se ele vai estar afastado, vai ser o professor que está no doutorado, vocês vão ver claramente isso. Vocês podem pensar o E, a operação AND, no binário 0 e 1, como uma soma. 0 com 0 é 0. 0 com 1 é 1. 1 com 0 é 1. E 1 com 1 é 2. Né? Só que não tem 2 com um dígito só. Enfim. Então o que ele vai fazer? Aí ele vai para 0. Conjuntos, a mesma coisa. Você vai ver que interseção de dois conjuntos, união de dois conjuntos também vão se relacionar com esses elementos. Isso eu mostrei na passada, né? Na matemática, vocês com certeza já viram. E como que eu descrevo o significado da adição? Listando as operações. Certo? Fazendo uma tabela de soma. Uma tabela de multiplicação, uma tabuada. Da mesma forma que os conectivos. E as tabelinhas, vale a pena vocês relembrarem. Essa apresentação vai estar hoje já, tá? Disponível lá na nossa página do AVA. A negação, ela pega um valor e inverte. Então, se é verdade, vira falso. Se é falso, vira verdade. O conectivo E, o que ele faz? Se os dois são iguais, pensa no comparativo. Ele fala que é verdadeiro. Se são diferentes, ele fala que é falso. Certo? E se são falsos, ele fala que é falso. Bom, se eles são iguais, é ele mesmo. Tá? Se são diferentes, é falso. Tudo bem? Se são iguais, volta nele mesmo. Se são iguais, volta nele mesmo. Certo? Se são diferentes, é bom a gente dando esse significado para ir tentando compreender, porque toda operação ela tem um significado. O que ele vai fazer? Ele vai dizer o seguinte: se um ou outro é verdadeiro, né? É verdadeiro. Se não tem nenhum deles verdadeiro, é falso. Tudo bem? Conectivo se somente se. Aí a gente vai lembrar da implicação, né? Da dupla implicação. Então a gente vai lembrar o seguinte: causa e consequência. Se a causa ocorre e observa a consequência, eu digo que é verdadeiro. E vice-versa. Se eu trato isso como causa e observo a consequência, é verdadeiro. Se eu tenho a causa verdadeira e não observo a consequência, já é falso a relação de causalidade. De implicação. Se eu tenho, aí é a mesma forma, né? Eu posso pensar com ida e vinda, em um dos casos vai ser verdade, vai ser falso, portanto vai ser falso. E se eu não observo nem a causa nem a consequência, eu não tenho como saber se existe causalidade. Se nunca caiu um cometa na Terra, se eu nunca observei um cometa na Terra cair, eu não sei
se ele vai destruir a Terra. O que ele vai causar? Então, se eu não observo nem a causa nem a consequência, eu não tenho como afirmar que não existe. Mas para afirmar alguma coisa, por definição, eu trato como verdadeiro. Certo? Definição. Tudo bem? Já o implica, vou pegar só um copo d'água. Já o implica é mais causa e consequência. Se eu observo a causa e observo a consequência, verdadeiro. Se observa a causa, não observa a consequência, é falso. E a mesma coisa, se eu não sei que caiu um meteoro, eu não sei a consequência desse meteoro, porque ele nunca caiu. Então, por definição, eu falo que é verdadeiro. Certo? Então, esses dois pontinhos aqui, que é essa quarta linha do se somente se, e essa terceira e quarta linha do implica, é bom saber que é uma definição de consistência. Professor, como assim consistência? Tem que fazer isso, não pode dar algo que seja mais plausível para a gente. Consistência é do mesmo jeito que eu falo que deixa eu colocar uma caneta aqui. Que 1 elevado a 0 é 1. Que 2 elevado a 0 é 1. Mas o que é 2 elevado a 0? Não sei. Eu sei que potência é repetidas vezes aquela coisa multiplicada por ela mesma. Então não tem mas eu defino que é ele mesmo. Mas eu defino que é ele mesmo, para dar consistência para o modelo teórico. Da mesma forma que eu falo que 0 fatorial é 1. Certo? E eu tenho inúmeros exemplos, porque nem sempre a nossa linguagem de representação ela fecha com o que a gente quer representar. Aí a gente vai lá e faz uma definição. Tudo bem até aqui, pessoal? Estão gostando? Se tiver ruim, avisa, tá? A hora de levantar um para vocês. Quem pode falar? Laurinha. Aí onde a pessoa colocou 2 elevado a 0 é 2? Não é 1, não? Se eu coloquei isso, tá errado, porque eu tô cansado. Obrigado, Laurinha. Fiz isso para testar se vocês estavam atentos. Quando o professor erra, ele sempre fala isso. Obrigado, é 1. Perfeito. Obrigado por estarem prestando atenção, pessoal. Assim, eu não vou precisar nem cortar a gravação. Dá para manter, senão, se tivesse assim, depois eu postar ia estar errado. Pode corrigir, tá, pessoal? Sempre que aparecer. A gente erra também. Bom, então isso aqui basicamente é a revisão que a gente tinha, né? Além disso, o que a gente faz? A gente faz tabelas verdade, né? E vai cada vez mais tentando demonstrar outras proposições mais complexas para entender, né? E utilizar isso como resultado. Desenvolver novas proposições válidas, né? E a gente faz isso através do cálculo proposicional. Basicamente, a gente vai separar proposições em dois tipos, tautologias e contradições. Tautologias são aquelas que são sempre verdadeiras, e na matemática é muito importante. Por quê? Porque eu quero coisas que sejam sempre verdadeiras. Imagina falar assim, olha, x ao quadrado é igual a 1. Mas espera aí, nem sempre. Às vezes ele é, às vezes ele não é, né? Se eu estou falando que x ao quadrado é igual a 1, é uma equação válida, com as soluções mais ou menos 1, perdão, com a solução 1, né? Isso tem que ser sempre verdade. Não pode ser condicionante. Então, na matemática eu quero trabalhar com tautologias. Essa foi a luta lá do Gödel, do Russell e do Whitehead para ter uma matemática consistente. A partir da tautologia, a gente vai buscar essas tautologias para trabalhar. E a gente começa a colecionar regras. São regras que a gente separou como regras de inferência e regras de equivalência. Regras de inferência são regras que eu posso sair de cá e chegar aqui. Não posso fazer o contrário. E regras de equivalência, eu posso sair de um lado e substituir pelo outro, ou do outro substituir por um. Certo? Isso em vários aspectos matemáticos que a gente usa, né? Por exemplo, eu posso dizer que um exemplo bem mais simples, né? Se eu escrever aqui A mais B ao quadrado
é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais C, mais 2AB. Isso aqui tem que ser válido para qualquer A e B, certo? E eu posso, onde está escrito isso, sair para cá, ou onde está escrito isso, né, deixar escrito de uma maneira mais simples. E pode ser útil, de um ou de outro. Às vezes eu tenho o seguinte, x ao quadrado é maior do que 2. É maior, vocês vão ver lá quando a gente falar a regra de demonstração. No final dessa parte na aula seguinte. É maior do que 2 elevado maior do que 2n. Certo? Se eu falar isso, colocar xan é maior do que 2n. Quando a gente fizer demonstração por inferência, indução, a gente vai precisar disso, é maior do que 2n. Se ele é maior do que n, do que 2n, ele também é maior do que n. Então a partir dessa expressão, eu posso inferir que x ainda também é maior do que n. É uma inferência. Certo? Agora, se eu pegar isso aqui, eu não vou partir talvez para cá. Certo? Como exemplo. Então, são situações que a gente vai se deparar. E a gente já trabalhou isso em alguns exemplos no curso de matemática discreta. Aí vem as regras de inferência, modus ponens é uma das principais, modus ponens, modo de afirmação, modo de negação, né? Contradição, que é o E da proposição com a negação sempre vai ser falso. É o contrário de uma tautologia, é algo que é sempre falso. As regras de dedução, que é a utilização dessas regras para poder deduzir outras expressões. Enfim, e aí a gente vai avançando com todas as nossas regras, né? Regras de equivalência estão aqui listadas. Em alguns momentos, tá? Poucos momentos, mas a gente vai trabalhar isso aqui no curso, vai usar, aplicar lá na frente. As regras de inferência, conjunção, modus ponens, tollens, simplificação e adição. Sequências de prova. A gente fez algumas, né? Estratégias, né? Para as técnicas de prova, nem sempre eu consigo sair daqui para lá, às vezes eu vou daqui para lá, pego alguma coisa no meio, desenvolvo mais até fazer a interpolação. Tem vários exemplos para vocês quiserem revisar tudo isso a gente fez em discreto. E passa para a lógica de predicados, que basicamente o que ele faz? Em lógica de predicados, ele começa a trabalhar com situações que não estavam previstas nas proposições inicialmente. Porque uma proposição era uma afirmação declarativa, né? Uma frase declarativa, né? Uma sentença declarativa, não poderia ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Mas tem situações que são de interesse na matemática, elas são. Por exemplo, N é par. Dependendo do valor de entrada de n, ele é par. Dependendo de não, ele não é. Né? Então, ele às vezes é verdadeiro, às vezes é falso. E lá não era tratado. Como que a gente corrige isso? Definindo um predicado que é essa coisa que não é proposição, né? Porque ela não é uma sentença declarativa. Ela é declarativa, mas ela não é somente verdadeira ou somente falsa. E a gente associa quantificadores, o existencial e o universal. Aí, quando a gente pega o quantificador junto com o predicado, ele vira uma proposição. Porque se eu falo, todo N é par, dentro do conjunto que eu escolhi, né? Ou vai ser, se existir ao menos um que não é par, eu posso usar o existe para dizer que ao menos que não existe, ou que nem o N é par, eu posso falar que não existe N par. Certo? Ela vai ser verdadeira. Sempre. Porque não tem nenhum N que é par lá dentro do conjunto. Agora, se todos os elementos são pares, eu posso falar todos os N são pares. E ele vai ser sempre verdadeiro. Então eu transformo com os quantificadores um predicado, uma sentença que não é proposição e uma proposição. E aí eu faço o quê? Para essas sentenças eu abordo tudo que eu já tinha anteriormente. As regras de inferência e de equivalência. Então eu consigo trabalhar situações que anteriormente não eram previstas.
E a gente viu aí como que isso pode se estender para situações até tratamentos de modelos geométricos. Né? Então, a gente ganha muito em poder. Tem os exemplos aqui que eu tinha colocado. E aí a gente entra em lógica matemática. Aqui para mim hoje está suficiente para a gente dar uma parada. Porque aí o que eu vou fazer? Vou trabalhar com vocês agora. Teoria de conjuntos. Né? Certo? Vamos voltar lá agora para nosso livro. Eu vou trabalhar com vocês aqui. Conjuntos, relações e funções. Tá? Lógica já foi. Técnicas de demonstração e alfabeto, palavras, linguagens gramáticas. Alfabeto, palavras, linguagem gramática muito rapidamente, porque são só as definições, certo? E essas definições vão ser dadas com base nos conjuntos. Então vai ser muito simples. A aula vai ser um pouquinho mais longa, tá? Talvez 1h40, 2 horas. E a gente fecha aí esse primeiro capítulo. Eu fecho fazendo alguns exercícios com vocês. Tudo bem até aqui, pessoal? Ok, tudo certo. Beleza, eu vou disponibilizar esse slide lá aqui e vou linkar aqueles materiais que eu falei para curiosidades daquela parte histórica, tá? Para quem quiser. Vamos assistir esse filme Como é que é? Jogo da imitação. Tenta pegar alguma coisa que vocês acham interessante lá e a gente traz para discussão depois, tá bom? Beleza? Então, tranquilo, pessoal. Obrigado por terem comparecido. Vamos voltar só para a situação do nosso encontro. Porque se eu conseguir mudar a sala, e talvez tenha sala nesse horário, eu vou verificar, a gente poderia fazer presencial todo mundo. Mas ainda se eu gravaria, deixaria para quem não puder frequentar. Oi. Eu queria que você me respondesse no WhatsApp, porque eu estava fazendo as perguntas referente a isso. Deixa eu ver aqui. Não, aí você me responde depois. Tá. Achei que era agora. É porque assim, eu tenho a parte presencial e tal, só que aí lá tem uma parte dizendo que isso fica a critério do professor. Aí, enfim, aí eu ia explicar o meu caso para o senhor e perguntar sobre a situação, se o senhor poderia me ajudar ou não, essas coisas. Eu não tenho problema, pessoal, com a presencialidade, tudo que eu não cobro frequência, tá? Esse semestre eu vou fazer a frequência para fins de registro de outros fins. Não vai reprovar por frequência, tá? É para outros fins para a gente ter. Oi? A prova. As atividades são todas entregues via AVA. Tá? Tanto projeto quanto às vezes. A prova, aí sim presencial. Você está fora da cidade? Então, professor, é que eu consegui um emprego na área de TI, né? E aí eu me mudei para o Paraná, especificamente Curitiba. E aí, eu não consegui migrar para a Universidade Federal daqui. Aí por isso que eu estou conversando com os professores sobre isso. Vai ter que fazer algum tempo que você vai entrar online, a gente vai pegar a câmera para tudo ter jeito, pessoal. Hoje em dia a gente manda a gente para um espaço, não consegue fazer, a gente resolve. Tá? Eu falei, o principal aqui é a aprendizagem. Então eu queria esse compromisso de vocês também. Da minha parte, vocês têm. O meu compromisso de que eu quero focar não é na prova, não é na lista, é na aprendizagem. Eu quero que vocês saiam com conhecimento suficiente para se sentirem autônomos. Até tem a ver com a própria o título da disciplina. Eu quero que vocês saiam daqui e não dá para exaurir tudo. Que vocês tenham, como o Bruno colocou lá, qual é o livro que eu posso comprar, para usar interessante. Porque aqui depois vocês vão ver alguma coisa no mundo do trabalho, como você está, e você vai lá, vai fuçar e vai falar, com que a gente desenvolveu naquele curso, eu consigo avançar para esse lado aqui, certo? Esse é o compromisso. Eu quero que vocês tenham comigo e da minha parte vocês já têm isso garantido. Tá bom? Obrigada, viu, professor? Já ajudou bastante. Beleza, então. Então vamos lá, pessoal. Vou agradecer. Vou parar a gravação. Vou depois subir ela para o YouTube para disponibilizar lá no Alvo ainda hoje. Valeu, obrigadão, boa tarde. E boa semana. Se cuidem com saúde. Boa tarde, professor. Professor, uma dúvida. Pode falar.
Tá, você falar também? Pode. Em relação à próxima aula, será presencial ou ainda será via presencial? Eu vou tentar arrumar uma sala e aí lá no grupo eu vou colocar uma enquete de quem vai comparecer. Se for comparecer menos de 20, aí a gente faz na sala normal. Se forem os 38, acima de 20, aí eu já vou buscar uma sala. Vou colocar isso hoje, se amanhã vocês responderem já me ajuda para dar parâmetro. Porque aí eu coloco numa sala, numa outra sala, se for todo mundo, tá? Eu falo isso para não ocupar uma sala maior à toa, porque vai ter outros professores com certeza que tem essa demanda. Certo? E aí eu vou colocar essa enquete. Se vocês responderem e der 20, aí a gente faz na sala normal. Se for acima de 20, eu busco outra sala. E aí a gente vê se tem. Tendo, aí todo mundo pode ir. Senão a gente alterna em grupos. Ok, professor. Obrigado. Amanhã a gente já resolve. Obrigado então, pessoal. Um abraço. Boa tarde. Boa tarde, professor.